Então, para a gente começar, é importante a gente entender que existem as expectativas e a realidade. Aqui estamos falando de maternidade real, de paternidade real. Então, a gente é uma pessoa em carne e osso, uma pessoa real, com uma vida real, desafios reais. Ninguém aqui é perfeito, a gente vai cometer erros, a gente está aprendendo, então a gente está vivendo no processo, no meio do processo do aprendizado. Então, vamos aprender diariamente com as coisas que fazemos e deixamos de fazer. Então, aqui não existe a mãe perfeita que nunca erra do Instagram, aquela influencer materna que está sempre fazendo coisas bonitinhas e que está sempre disponível para o filho e que nunca grita com o filho. Essa seria a solução perfeita, a vida ideal, a vida, né, que a gente gostaria de ter. Mas a gente sabe que isso não acontece todo dia. Vai ter dia que você não vai estar bem, vai ter dia em que você vai se, se dar conta de que você tem um gatilho, você tem uma situação ali, um estímulo que gera um comportamento reativo, agressivo em você, que você não sabia que tinha, então você vai se dar conta no dia a dia, e aí você vai aprendendo com aquilo. Então, a gente aqui não está falando de mãe perfeita, de pai perfeito, estamos falando de pessoas reais, que estão empenhadas em aprender mais como educar melhor os seus filhos de uma forma efetiva e afetuosa, tá? A gente precisa entender o seguinte: nós somos adultos da relação com os nossos filhos. O que significa isso? O que significa dizer isso? Que dentro da relação não dá para você se comportar como criança. Não dá para você ter posicionamentos que o seu filho tem, né? Rebater o seu filho, reagir ao seu filho, responder ao seu filho na mesma altura que ele, no mesmo nível que ele, porque ele é criança. Você é o adulto da relação. Então não dá para você achar que você tem a permissão de ter as mesmas reações que ele, tá? Embora, sim, seja importante saber que você é um ser humano, que você também tem suas vulnerabilidades, que você também tem suas questões. Mesmo assim, na hora de tomar consciência da postura, do posicionamento, da comunicação, você tem que entender que você está num lugar e ele está em outro, né? Então, de você é mais exigida uma determinada postura, um determinado posicionamento, que do seu filho, da sua filha, que são crianças, a gente ainda não exige. Eles estão aprendendo. Eles estão, inclusive, amadurecendo o sistema nervoso deles, de maneira que lá na frente eles possam ter mais maturidade e mais controle e mais regulação emocional, tá? Então, tá na hora da gente entender finalmente, e eu acredito que quem está assistindo, né, essa aula ao vivo ou gravada entende isso, que está na hora da gente assumir a responsabilidade, como adultos que somos, pela construção da relação parental, né? E pela reparação dessa relação. Porque vai existir uma desconexão. Uma não, várias. A nossa relação, assim como todas as relações humanas, né, relação pai-filho, ela também tem momentos de desconexão, de, de conflito, de tensão, que geram desconexão. E aí a gente vai precisar cuidar da reconexão e da reparação do vínculo. Isso vai acontecer. Então, tira da sua cabeça aquela ideia de que você nunca pode errar com o seu filho. Porque o erro vai acontecer, ele vai fazer parte da relação.
Mas a gente precisa olhar para esse erro como uma fonte de aprendizado. Uma fonte de aprendizado sobre você, uma fonte de aprendizado sobre o seu filho, uma fonte de aprendizado sobre os seus limites e os limites do seu filho. Então, tudo isso é uma construção, mas essa construção também vai pedir que você tenha responsabilidade pela reparação do vínculo quando houver momentos de desconexão. Eu estou denunciando a minha idade aqui, né? Para quem não sabe, isso aqui é um gremlin, né? Eu brinco muito que às vezes as crianças parecem gremlins. Quando você joga água, ele sai de um bichinho fofinho para um negócio completamente descontrolado. E, gente, eu faço piada, viu? Esse negócio de mãe politicamente correta o tempo todo não é muito comigo, não. A verdade é que o ser humaninho que está na sua frente, ele vai ter isso. Ele vai ter momentos de descontrole, ele vai ter momentos de desregulação emocional, ele não sabe o que fazer com as frustrações dele. Ele não sabe. Ele não sabe como se comportar. Ele não sabe o que fazer com isso. E aí ele vai ter momentos que ele vai dar tilt. Então ele não tem maturidade cerebral suficiente para ser tratado como um adulto. E ele não tem essa maturidade que muitas vezes a gente espera deles. Mesmo que de forma automática, inconsciente, a gente espera da criança que ela tenha os mesmos comportamentos de um adulto. Então, quantas vezes a gente já não se pega falando assim: ah, ele fez isso para me desafiar, ele fez isso para me testar, ele fez isso de propósito comigo, né? Essa criança está fazendo de propósito, ele tá querendo me testar. Essa criança pequena, ela nem sabe o que é isso que você está falando. Ela nem sabe o que é testar você da maneira exata, planejada, maliciosa, estratégica que um adulto faria. Não dá para você esperar dela isso, não dá para você cobrar dela, acusá-la dessa maneira. Essa maturidade, a gente vai precisar de você. A gente vai demandar essa responsabilidade e essa maturidade de você, não do seu filho. E aí o seu filho vai construir essa maturidade com as orientações e os ensinamentos claros que você vai passar. Então a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente está ensinando para os nossos filhos. Eu estou ensinando o que para os meus filhos? O que eu estou ensinando para ele que ele deve fazer num momento de conflito, de tensão, de frustração? E eu ensino muito com os meus exemplos, com as minhas palavras, mas também com os meus exemplos, principalmente com eles. Então, antes de olhar para o comportamento dos meus filhos, eu vou olhar para o meu comportamento e para a forma como eu lido com as minhas emoções, tá? Então, esse livro ele é muito legal, porque ele vai fazer uma série de perguntas. Como que você lida com as suas frustrações? Como que você lida com as suas rejeições? Como que você comunica para as pessoas o que você gosta e o que você não gosta? E como que você lida com as suas emoções? Então, pensa só. A forma como você vai lidar com as suas frustrações e com as suas rejeições vai dizer muito sobre como você vai se comportar com o seu filho quando ele faz alguma coisa que te desagrada. Ou quando o seu filho não obedece ao que você está pedindo para ele fazer. E você se sente rejeitada. Porque quando você está falando uma coisa e a pessoa não presta atenção, a gente se sente rejeitado. A gente se sente frustrado. Não só desafiado, né? A gente se sente desse jeito também. Então, como que você comunica para as pessoas que elas estão passando do seu limite?
olha, isso aqui é um limite meu, eu não tô gostando, não tá legal, eu não tô me sentindo bem, eu tô triste, eu tô chateada, eu tô com raiva, eu tô precisando de um tempo. Você faz isso ou você engole tudo e depois explode? Ou você, fora de casa, engole tudo, não se comunica de uma forma assertiva com as pessoas, e aí você chega em casa e você explode com seus filhos. Percebe que essas perguntas, né, que são perguntas que são feitas no livro junto com outros exercícios, elas trazem reflexão para você olhar para você. E mais do que isso, a gente precisa entender que não é só mudar com os nossos filhos. E é muito o que acontece com as pessoas e as pessoas não conseguem entender. Você só consegue efetivamente mudar a comunicação com os seus filhos quando você entende que comunicação assertiva e não violenta precisa ser levada para todas as outras áreas da sua vida. Se você não fizer isso, não tem uma área só onde você vai conseguir ser zen, onde você vai conseguir ficar em paz. Aí eu só consigo ser fofa e bacana com os meus filhos, com o resto das pessoas eu não consigo. Você não vai conseguir, porque você pode até achar que você está sendo não violenta, vamos dizer assim, mas você não estará sendo assertiva. Muitas vezes você estará sendo permissiva e não assertiva. Então, a gente está aqui falando sobre. A gente vai falar sobre apego, depois a gente vai falar sobre estilos parentais nos próximos encontros. Mas é importante que você entenda que a mudança ela tem que ser global. A gente precisa entender, antes da gente vir para aquela outra pergunta, que a transformação da parentalidade ela está na transformação integral da sua forma de se comunicar e se posicionar na vida. Então, o que você estudar aqui, né, dentro desse clube do livro, o que você estudar aqui de comunicação não violenta, de comunicação assertiva, colaborativa, vai fazer você pensar, ou deveria fazer você pensar, sobre como você se comunica com as outras pessoas ao seu redor. Como é que está a sua comunicação com o seu marido, com a sua esposa, com o seu namorado, sua namorada, com os seus colegas de trabalho, com o seu chefe? Como que você está se posicionando na vida? Você se posiciona de uma forma assertiva, planejada, né? Regulada, ou você está o tempo inteiro reagindo ao que os outros fazem e o que os outros falam? Se sentindo atropelada o tempo inteiro pelas pessoas, porque você não se posiciona, você não comunica as coisas, você não estabelece limites claros. E, ao mesmo tempo, justamente por não estabelecer esses limites claros, muitas vezes, quando você vai falar, você fala de maneira agressiva e reativa, porque você está o tempo inteiro se sentindo ameaçada. Então, voltando aqui, o livro também fala para você olhar para a sua infância, e isso é uma coisa interessante. A gente aprende os nossos padrões, e é justamente por isso que a gente está aqui defendendo uma disciplina positiva, uma educação positiva para as crianças, porque a gente aprende os nossos padrões de afeto, de apego e de comunicação na infância, principalmente na infância, com os nossos pais e os outros principais cuidadores. Então, não são só os pais. Às vezes é a babá, são os avós, são os tios, são os professores que nos ensinam como que a gente deve olhar para o outro, olhar para nós mesmos e como que a gente se comunica e se relaciona.
Tudo isso a gente vai aprender lá atrás. E é óbvio que a gente sempre pode reaprender. É por isso que a gente está aqui. A gente sempre pode mudar, sempre pode fazer diferente. Mas é importante a gente entender que a infância é um momento muito, muito crucial para a gente orientar esses seres humaninhos que estão aí crescendo, tá?